Rapaz, gente, uma das histórias bíblicas que mais me chama a atenção e um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia Sagrada é o nosso pai Abraão. Quando eu vejo a história de Abraão, eu me identifico com uma série de coisas, porque a Bíblia conta a história dizendo que Deus aparece a Abraão e diz a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que eu gosto na Bíblia são as histórias incutidas no meio desses chamados. A tradição judaica, o Mishnah, conta que, corroborando com a história da Bíblia, que o pai de Abraão, Tera, era um homem que cultuava deuses pagãos, que era sacerdote pagão. A Bíblia conta que esse homem fabricava ídolos. Desculpa, o Mishnah conta que esse homem fabricava ídolos. E esses ídolos, conta a história que um dia ele mandou Abraão vender uns ídolos de barro no comércio da cidade. E Abraão colocou eles numa jumenta, num saco, e levou numa jumenta. E quando estava chegando na cidade, a sua jumenta se assustou e disparou. E quando ele chegou na cidade, vários ídolos desses haviam se quebrado. E Abraão, então, na hora que foi expor esses ídolos, viu que estavam quebrados. Por sua sorte, um homem ficou com dó dele e comprou todos os ídolos. Quando ele chegou em casa, seu pai Tera disse para ele: Abraão, viu como nosso Deus é bom? Ele fez com que você vendesse todos os ídolos. Abraão olhou para seu pai e disse: pai, se ele fosse tão bom assim, ele não teria permitido que a jumenta disparasse e que os ídolos tivessem quebrados. A sorte foi que achei um homem bondoso que comprou os ídolos e eu pude trazer o dinheiro para casa. No outro dia, o seu pai, quando mandou ele de volta, alguns dias após, mandou ele e agora preparou ídolos de madeira. E Abraão foi ao comércio e quando ele chegou ao comércio, ele colocou os ídolos. O Mishnah conta que tinham ídolos grandes, pequenos e médios. E chegou um homem alto, rico, com um porte de gente que tinha dinheiro. E ele disse: eu quero um ídolo, o melhor que você tiver aí. E Abraão disse: o melhor é o mais caro. E Abraão deu-lhe o maior ídolo. Quando aquele homem ia saindo, Abraão perguntou para ele: quantos anos o senhor tem? E ele disse: eu tenho 70. E Abraão disse para ele: me admira um homem como o senhor, com 70 anos se curvar diante de um Deus que meu pai acabou de construir. Aquele homem devolveu o ídolo e pediu seu dinheiro. Logo veio uma velhinha, uma senhora com aparência de pessoa pobre, humilde, e ela disse: eu quero o ídolo mais barato que você tiver, porque não tenho dinheiro. E ele pegou o menorzinho que tinha, e quando ela ia saindo, ela pagou, e quando ela ia saindo, ele pergunta: quantos anos a senhora tem? Ela disse: eu nem sei mais, meu filho. E ele disse: me admira, senhora. Uma mulher que não sabe nem quantos anos tem, de tanto que os tem, e a senhora se prostra diante de um ídolo que meu pai construiu há pouco. Ela da mesma forma devolveu o ídolo e pediu seu dinheiro. Abraão foi para casa e chegou em casa e contou a história a seu pai. Seu pai ficou muito revoltado e disse: Abraão, você não tem tino comercial desse jeito, você me mata, filho. Assim não dá. Você vai ficar em casa cuidando da lojinha dos ídolos, você não vai mais para o comércio. E Abraão ficou em casa cuidando da lojinha. Diz a história que veio uma pessoa e trouxe uma bacia de farinha como oferenda aos ídolos que seu pai havia construído. Abraão logo teve uma ideia. Colocou aquela farinha no meio da sala onde os ídolos estavam, pegou um pedaço de pau, quebrou todos os ídolos que ele conseguiu de barro e os que eram de madeira picou no machado e colocou as ferramentas na mão do ídolo maior que o seu pai havia construído. Quando seu pai chegou, foi lá e viu aquela bagunça e logo perguntou para Abraão: o que aconteceu? Abraão falou: pai, eu vou contar o que eu acho que aconteceu. Olha, veio alguém aqui e me deu essa oferenda para dar para os ídolos. Eu coloquei a bacia no meio e falei: ó, porque eu fiquei com preguiça de dar um pouquinho para cada um. E eu falei: quem puder mais, come mais. E eu acho que esse grandão aí quis comer tudo e os outros quiseram também e ele quebrou todos eles. E por isso que estão assim. O pai dele falou: Abraão, você quer enganar quem? Ele disse: por que, pai? Ele disse: esses ídolos que a gente constrói, que eu fabrico, eles têm mãos, mas eles não podem se mexer, eles têm pés, mas eles não andam, eles não enxergam, eles não podem trabalhar. Como é que um ídolo desse poderia quebrar os outros? Abraão falou: aí que eu queria chegar, pai. Me admira o senhor, que constrói todos esses ídolos, que conhece a história, construir esses ídolos e adorar esses ídolos. O senhor devia antes adorar o Rei dos Reis, um ídolo, um Deus que deve ter criado tudo isso aí. O senhor devia antes adorar um Deus que faz com que a chuva caia, para que a gente possa ter a produção. Um Deus que faz com que o sol nasça, para que a gente possa ter o dia. Um Deus que faça com que venha a noite. Um Deus que faça com que os alimentos, com que a terra produza mantimentos para a gente comer. Esse deve ser o Deus que a gente deve adorar. E nesse contexto de conhecimento de Abraão, de busca de Abraão, a história conta que aí sim Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar.
Deus escolhe aqueles a quem a gente jamais pensa que Deus escolheria. Deus poderia escolher alguém diferente, mas Deus resolveu escolher Abraão, alguém que não tinha contato nenhum com o Deus verdadeiro, mas que, não obstante a isso, a primeira vez que ouviu a voz de Deus, soube reconhecer que era Deus e o aceitou e fez aquilo que Deus havia pedido para ele. E a história de Abraão mudou todo o cenário da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor pelo chamado. Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Fique com Deus, um bom dia a todos.